As Escrituras não se originaram no nível humano, mas com o Espírito Santo, que guiou os autores para escrevê-la. No verso 21. É como os efeitos do vento sobre o barco que sopra contra as suas velas e a movem através das águas. Da mesma forma, o Espírito guiou os escritores bíblicos para produzir a palavra de Deus. Por escrito aos homens, os autores humanos das Escrituras sabiam que estavam escrevendo a palavra de Deus, e eles os fizeram com confiança e autoridade. O nível pessoal, a inspiração, garante que a Escritura diz é o que Deus quer transmitir ao seu povo. E o seu conselho para nós, para que possamos estudar e obedecê-la com plena certeza de que é a verdade absoluta e nunca nos desviará desta verdade que Deus deixou para que nós possamos saber e conhecer que Ele é o único Salvador, que Ele é o Criador dos céus e da terra. Deus falou aos homens, dizendo-lhe coisas que Ele faria no futuro. A Bíblia é o único livro no mundo que tem uma profecia precisa. Algumas delas já foram cumpridas e outras não. Existem mais de 300 profecias precisas que lidam com o Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, que foram cumpridas no Novo Testamento. E não há dúvida nenhuma de que essas são profecias de Deus, porque esse manuscrito e pergaminhos são datados antes do nascimento de Cristo. Estes não foram escritos após o fato, eles foram escritos de antemão. A datação científica prova isso, para dizer que estas são cumpridas por acaso é uma impossibilidade astronômica. A Bíblia apresenta verdadeiramente os seus heróis, com todas as suas falhas e fraquezas. Não glorifica os homens, não. A Bíblia não glorifica os homens, como outras religiões fazem sobre os seus heróis. Quando você lê a Bíblia, você percebe que as pessoas que descrevem têm problemas e fazem mal também, assim como nós. E o que fez aqueles homens ser grande foi a confiança que eles têm em Deus, que eles tinham em Deus naquela época. Por exemplo, Davi, ele é descrito como um homem segundo o coração de Deus, em 1 Samuel, verso 13 e 14. No entanto, Davi cometeu adultério, em 2 Samuel 11, 1 e 5, e um assassinato, em 2 Samuel 11, 14 e 26. Isso poderia ter sido deixado fora das Escrituras. Deus poderia falar, não vai pôr isso nas Escrituras, de forma nenhuma, para esconder esses detalhes da vida de Davi. Mas Deus incluiu essas coisas e todas as coisas que estão lá, tanto os acontecimentos bons como os acontecimentos ruins. Os achados arqueológicos suportam a história registrada nas Escrituras. Embora muitas pessoas incrédulas, ao longo da história, tenha tentado encontrar evidência arqueológica para refutar o que está registrado na Bíblia. Elas falharam. É fácil dizer que as Escrituras é falsa, mas provar que ela é falsa é uma história diferente. E isso nunca aconteceu, de fato, no passado. A Bíblia
contradizia as atuais teorias científicas, apenas para ser provada posteriormente como verdade. Um bom exemplo é Isaías 40:22, que declarou que Deus se assenta acima do globo da terra. Isaías não conhecia a topografia da terra. E Isaías disse que Deus estava sentado sobre o globo da terra. Então, como Isaías sabia, se não foi pelo Espírito Santo de Deus? Por inspiração divina, porque Deus havia revelado a Isaías pelo Espírito Santo de Deus. Senão teria como ele escrever. Não foi há muito tempo que os cientistas alegaram que a Terra era plana, e a Bíblia prova que eles estão errados, já que Isaías escreveu isso entre 740 AC e cerca de 686 AC. E como veremos a seguir, Jó viveu pelo menos 1500 anos AC. E a verdade da palavra de Deus nos diz que Deus suspende a terra sobre o nada. Como Jó sabia que a terra estava pendurada no espaço, antes da era da astronomia moderna e da viagem espacial, o Espírito Santo lhe disse a Jó. A Bíblia é afirmada através da precisão histórica. Você se lembra da história sobre a caligrafia na parede que é encontrada no 5º capítulo de Daniel? Belsassar fez um banquete com 1000 convidados, quando de repente uma mão alarmante surgiu do nada e começou a escrever na parede. O rei ficou muito perturbado e pediu a alguém para interpretar a escrita. Daniel foi encontrado e deu a interpretação. Depois da interpretação, Belsassar mandou que Daniel fosse vestido de púrpura, que lhe pusesse um colar de ouro no pescoço e que proclamasse o terceiro na hierarquia real. Daniel 5:29. Baseando suas opiniões em registro babilônico, os historiadores afirmam que isto nunca aconteceu. Segundo o registro, o último rei da Babilônia não foi Belsassar, mas um homem chamado Nabonidas. E assim eles disseram: a Bíblia estava errada? Pois não havia registro de um rei chamado Belsassar. Bem, os arqueólogos continuam a fazer o seu trabalho. Em 1853, uma escrita foi encontrada na pedra angular de um templo construído por Nabonidas ao deus Ur-Quelém, que eu, Nabonidas, rei de Babilônia, não peque contra ti, e que reverencia por ti, habite no coração de Belsassar, meu filho primogênito favorito. De outras inscrições que aprendeu que Belsassar e Nabonidas eram corajentos. Nabonida viajava, enquanto Belsassar permanecia em casa para dirigir o reino. Agora que sabemos que Belsassar e Nabonida eram coregendes, faz sentido que Belsassar diga que Daniel seria o terceiro governante. Olha só, que maravilhosa verdade escondida na palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores humanos durante o período
de aproximadamente 1600 anos. Esses homens eram bastante diversos. Moisés, um líder político e cívico, Josué, um líder militar, Davi, um pastor, Salomão, um rei, Amós, um pastor e catador de frutas, Daniel, o primeiro-ministro, Mateus, coletor de imposto, Lucas, um médico, Paulo, um rabino, Pedro, um pescador, entre outros. A Bíblia também foi escrita sobre uma variedade de circunstâncias. Foi escrita em 13 países diferentes e em 3 continentes diferentes. Eles foram escritos em pelo menos em 3 línguas diferentes, por pessoas em todas as profissões. A Bíblia não se contradiz teologicamente, moralmente, eticamente, doutrinariamente, cientificamente, historicamente ou de qualquer outra forma. Há muitas referências em fontes não bíblicas ao evento descrito na Bíblia. O historiador judeu Joséfo, nascido em 37 DC, fornece material de fundo indispensável para o estudante de história do Novo Testamento. E nele nós encontramos muitas figuras bem conhecidas no Novo Testamento, e alguns fornecem um comentário direto sobre a referência do Novo Testamento. As afirmações da Bíblia de serem inspiradas por Deus vêm do testemunho de alguns testemunhos muito confiáveis, particularmente de Jesus, mas também de outros como Moisés, Josué, Davi, Daniel e Neemias no Antigo Testamento, e João e Paulo no Novo Testamento, que afirma a autoridade e a inspiração verbal das Sagradas Escrituras. Considere a seguinte passagem: Êxodo 14:1, 21, Levítico 4:1, Números 4:1, Deuteronômios 4:2, 32, 48, Isaías 1:10, 24, Jeremias 1:11, Jeremias também 1:11, 1:13, Ezequiel 1:3-11, Coríntios 14:37, 1 Tessalonicenses 2:13-2 e Pedro 1:16-21. E aí nós vemos: a palavra de Deus é viva, verdadeira e poderosa. Não há quem pode com essa palavra. Finalmente, a Bíblia não é um livro do mês, mas um livro do século. O primeiro livro de Pedro, versículo 1:25, diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhe foi anunciada. Nenhum livro jamais teve tanta oposição quanto a Bíblia. Os homens se riram dela e desprezaram, a queimaram, a ridicularizaram e fizeram leis contra ela. Mas a palavra de Deus sobreviveu e é aplicável hoje tanto quanto era ontem e será o amanhã. O poder da Bíblia de transformar pessoas e nações é bem documentada. Onde quer que a palavra de Deus se espalhou, trouxe vida, saúde, vitalidade, milhões de corações e vida de pessoas que mudaram quando ouviram e leram a palavra de Deus. Quando seus corações estiverem abertos para Deus, você vai entender pelo poder do Espírito Santo que a palavra de Deus é viva e verdadeira, porque a Bíblia nos relata e afirma que a letra ela mata, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos faz entender que Deus é o único Salvador e que a palavra sempre é, sempre será, desde o começo do mundo.
fiel e verdadeira. E com essa palavra não há quem pode, porque ela é a boca de Deus, a correção sobre nossas vidas, para nos mostrar o que é certo, o que é verdade. Somente através dessa palavra nós seremos salvos. Ao contrário, não há salvação. Somente através da palavra de Deus, aonde está escrito que um dia Jesus veio ao mundo para nos trazer a salvação. Jesus é o único que salva. Creia na palavra, creia em Jesus, porque aquele que crê na Bíblia Sagrada, acredita na palavra de Deus, acredita em Deus e acredita em Jesus, porque foi o início de tudo, a palavra de Deus. A palavra do Senhor é verdadeira, ela é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia de bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, o corpo celeste, pelo sopro da sua boca. Nunca se esqueça disso, porque Deus é o ontem, o hoje e o eternamente. Ele tem domínio sobre os céus e sobre a terra e tudo que nela há. Ele tem domínio sobre a sua vida. Lembre-se, você está aí hoje porque Ele está permitindo. Viu? Acredita. A palavra de Deus é viva e verdadeira. Não existe outra palavra tão poderosa quanto as Escrituras Sagradas.